O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Segunda parte, Filosofia, Interpretação da Filosofia. Estamos no capítulo 2, Sentimento. Este capítulo é dividido em 3 partes: Arte, Afeição e Dever. E aqui Emmanuel vai nos trazer a interpretação da arte. 161. Que é a arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. Então, nós precisamos aprender a valorizar os sentimentos e sublimar esses sentimentos. Então, a arte elevada, a arte do sentido espiritual do ser, tem como contraparte fazer com que as pessoas despertem para uma contemplação desse mais além, desse esplendor de luz e de amor. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então a arte tem que trazer para os corações humanos aquele sentimento de contemplação, de exteriorização do amor a Deus, a natureza e a beleza. Por isso, o artista tem que desenvolver o seu sentimento para ele ser aquele que vai impulsionar as pessoas para uma contemplação superior da vida. 162. Todo artista pode ser também um missionário de Deus? Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar, igualmente, pelas cristalizações do convencionalismo terrestre. Quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias sob a égide do Senhor, em todos os comportamentos das atividades que lhe é próprios, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Observando esses conceitos, nós temos que procurar compreender a transcendência da vida. Portanto, quando os sábios se deixam cristalizar pelos padrões humanos de relação, ele vai criar aqueles ranços, vai desenvolver ideias tão contrárias e perigosas ao desenvolvimento humano. Mas quando ele tem uma sintonia superior, ele pode ser enquadrado como missionário das grandes ideias, das grandes mensagens para enaltecer os corações humanos, para sublimar os sentimentos humanos. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo transitório e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual, que vem do coração uníssono como cérebro nas realizações da vida. Então, o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e dos seus irmãos em humanidade. E aqui ele faz então um convite aos artistas. Saibam desvencilhar-se dos interesses do mundo transitório para buscar os valores eternos do espírito. A partir desse momento, nosso coração começa a vibrar em sintonia com o cérebro nas manifestações mais belas, para fazer despertar nos sentimentos humanos a vontade de cultivar a paz, a meditação, o silêncio, para buscar um sentido para a nossa evolução e para o crescimento de todos nós como irmãos em humanidade. 163. Pode alguém se fazer artista tão só pela educação especializada em uma existência? Essa questão de uma existência é um ponto-chave para podermos entender que os artistas já tiveram muitas encarnações, desenvolveram habilidades que a maioria ainda não o tem, ou
está reservada para as próximas etapas evolutivas, porque cada um de nós passamos aqui para a etapa necessária ao nosso processo de aprimoramento íntimo e de evolução do sentimento. A perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem as resultantes das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual. Porquanto, o gênio, em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Então, o momento que todos deverão procurar espontaneamente, captar no momento de êxtase aquelas mensagens, aquelas imagens, e plasmar para que todos nós possamos contemplar a beleza e o potencial da inteligência humana onde quer que estejamos. Com isso, vamos desenvolvendo potenciais e qualidades sempre transcendentes no sentido de buscarmos cada vez mais alcançarmos os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras potencialidades que todos nós devemos procurar desenvolver. 164. Como devemos compreender o gênio? O gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e de trabalho na conquista dos valores espirituais. Onde quer que você expresse a sua genialidade, você conquistou nas lutas do mundo físico e nas lutas do mundo espiritual. Nessas existências de abnegação e trabalho em prol do coletivo, normalmente, porque todo o aprimoramento deve ser externado em trabalho para o benefício da humanidade, aí você vai conquistando valores para integrar-se como um gênio de algum segmento da arte. Entendendo a vida pelo seu prisma real, muitas vezes desatende ao círculo estreito da vida terrestre, no que se refere às suas fórmulas convencionais e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio, por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Aí nós temos que ter cuidado, porque aquelas pessoas que têm realmente qualidades superiores, que os sintoniza com os planos maiores, que querem o objetivo melhor da paz e da organização social mais compatível com a nossa condição evolutiva, normalmente não são bem compreendidos. Aí é que está a chave. Jesus não foi, Francisco de Assis não foi. Aí depois começam a dar-lhe o devido valor. Esse é o motivo porque a ciência terrestre, encarcerada nos cânones do convencionalismo, presume observar no gênio uma psicose condenável, tratando-o quase sempre como célula enferma do organismo social, para glorificá-lo muitas vezes depois da morte, tão logo possa aprender a grandeza de sua visão espiritual na paisagem do futuro. Então, nós queremos a nossa paisagem do momento, do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que queremos, mas o gênio está à frente, está na condição mais elevada, está na condição superior. E a sociedade, muitas das vezes, não os entendem e tendem a mantê-los nas condições bem desfavoráveis àquele objetivo superior. E aí vem todas as condições que nós precisamos aprender para melhor seguirmos, para melhor darmos os nossos passos na direção de um futuro redentor. 165. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que caracteriza o homem comum? O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Então ele tem inspirações, ele tem um tchan diferente daqueles dos nossos aqui na Terra. E aí vem o perigo. Se ele não for uma pessoa naturalmente moralizada, ele vai sintonizar com espíritos não muito bons. Vejamos. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos da vida espiritual antes da sua reencarnação no mundo. Então,
esse gênio tem um psiquismo, também os artistas vão ter um psiquismo mais sensível. Eles têm visões daquilo que eles aprenderam no mundo espiritual, daquilo que eles veem durante o sono e daquilo que eles veem em momento de êxtase. E também recordações de tudo que eles vivenciaram e aprenderam no plano espiritual. Dá para perceber que é uma encarnação planejada para o desempenho de funções específicas. Seus sentimentos e percepções transcendem as dos homens comuns. Pela sua riqueza de experiências no pretérito, situação essa que, por vezes, dá motivos a falsa apreciação da ciência humana, que ele classifica os transportes como neuroses ou anormalidade, nos seus erros de interpretação. Aí nós vamos ver que esses artistas têm sentimentos mais depurados, mais elevados, e a ciência do mundo não vai saber compreender todas essas capacidades de percepção e, logicamente, vai fugir aos padrões comuns do mundo em que vivemos. Vai fugir aos padrões comuns daquilo que nós vivenciamos. E nós precisamos de transcender, de buscar expectativa superior. E com isso, temos que desenvolver bons sentimentos. Temos que saber sempre que temos que aprender com as observações e também procurar ter conhecimento transcendente, porque tem pessoas que eles querem só o conhecimento limitante, que vai conduzindo as pessoas para um estreito ponto de raciocínio. Ao passo que nós, conforme vamos estudando, temos que ampliar a nossa visão, as nossas percepções das coisas e dos fatos. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muita vez, na demasia de considerações pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos à liberdade, quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Então nós temos que perceber que os artistas têm suas qualidades e suas características próprias. E nós temos que respeitar. Porque se tentarmos colocar excesso de regras para eles vão se perder, vão se revoltar e acaba entrando por excessos nocivos ao caminho que normalmente se prima pela liberdade ou por outras atitudes e ações. Devemos ter então cuidado, devemos ter então as mais cautelosas atitudes, as mais cautelosas ações, para não nos perdermos em labirintos insensatos da nossa evolução, do nosso caminho, das nossas percepções evolutivas. Eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Precisamos, então, procurar valorizar o momento que nós estamos aqui, desenvolvendo a fé. E quando a gente tem fé em Deus, tem certeza na mortalidade da alma, num caminho para um processo de crescimento espiritual, nós também temos que entender essa perfeição divina em nós, sabendo, então, seguir com respeito, com resignação, pelos caminhos que a vida nos coloca para o processo de evolução. Trabalhemos, pois, por nos melhorarmos, por nos fazermos melhores, para estarmos sempre dispostos a conquistar a paz, o amor e a fraternidade. Com isso, nós estaremos saindo dos venenos morais. Por mais que tenhamos ideias mirabolantes, o veneno moral tem que ser tolhido pelas ações edificantes do amor, da paz e da fraternidade que deve transcender a todos os obstáculos, todos os empecilhos naturalmente colocados no nosso caminho quando queremos fazer algo diferente para buscar o aperfeiçoamento e a melhoria de todos nós. 166. No caso dos artistas que triunfam sem qualquer amparo do mundo e se fizeram notáveis tão só pelos valores da sua vocação, traduzem suas obras em algumas recordações de vida do infinito? Aquilo que os artistas fazem, sem eles serem orientados pelas pessoas do mundo,
Significa que no infinito eles buscaram essas informações, buscaram esses valores? Vejamos. As grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam a concretização dessas lembranças profundas, daquilo que eles viram no infinito, no profundo do infinito. Todavia, nem sempre constituem um traço das belezas entrevistas no além pela mentalidade que as concebeu, e sim recordações de existências anteriores entre as lutas e as lágrimas da terra. Assim como ele pode verificar imagens de um passado distante ou do esplendor do infinito, ele também vai poder ver aquilo que ele experienciou em lutas intérminas que o levou a chegar na posição que está hoje. Então, naquelas lutas onde imperavam as lágrimas, as dores e os sofrimentos, eles passaram por um processo de crescimento, de aprimoramento para chegar onde estão hoje. Certos pintores notáveis, que se fizeram admirados por obras levadas a efeito sem os modelos humanos, trouxeram à luz nada mais nada menos que as suas próprias recordações perdidas no tempo, na sombra apagada da paisagem de vidas que se foram. Leonardo da Vinci seria um desses. Um gênio da pintura, um gênio da arte e de tantas maravilhas que Leonardo trouxe para nós. E no plano espiritual ele é considerado o pai da aviação. Teve aqui na Terra os seus médiuns que colocaram em prática o projeto que já existia no plano espiritual. Então os grandes artistas, esses grandes nomes da arte no geral, eles trazem já mais ou menos preparados em seus corações as conquistas de vidas anteriores, as conquistas de momentos que eles vivenciaram e que eles trouxeram à tona para o caminhar, para o progredir, para o valorizar-se. Relativamente aos escritores, aos amigos da ficção literária, nem sempre as suas concepções obedecem à fantasia, porquanto são filhas das lembranças inatas, com as quais recompõem o drama vivido pela sua própria individualidade nos séculos mortos. O criador de Guerra nas Estrelas talvez tenha relatado para nós experiências de vidas em outros planetas, onde o desenvolvimento tecnológico chegou a um patamar muito avançado, mas ele tinha impregnado em si as nossas mentalidades de guerra, que certamente nesses outros planetas já aboliram. Porque não tem mais sentido para espíritos superiores que dominam a alta tecnologia a guerra, a destruição, a morte. Quanto mais os espíritos evoluem, mais eles avançam, mais necessariamente eles vão se espiritualizando, ou se eles se autodestroem. Se você não consegue se reestruturar nas bases do amor e da solidariedade, você se autodestrói. Parágrafo 212 do Organon da Arte de Curar. O mundo impressivo dos artistas tem permanentes relações com o passado espiritual, de onde os extraem o material necessário à construção espiritual de suas obras. Então o artista vai sempre ter a questão do passado espiritual, porque na sua preparação para reencarnar como um gênio da arte, ele vai passar por todo um processo que vai preparar o teu cérebro, as suas lembranças, para que ele possa ter inspirações, intuições para realizar as obras que no plano espiritual foi programado, foi preparado. Lembremos que temos que ter muito cuidado com as tendências que nós carregamos ou com o envolvimento cultural de onde nós estamos para colocar aquela exteriorização em forma de arte que vai muito mais prejudicar do que ajudar. 167. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Essa situação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências, mas, no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra com méritos universais não obedecem às lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. Aí você vai falar assim, e o funk? Não vamos entrar nesse detalhe, não vamos entrar em polêmica. Mas a arte obedece
impulsos que vêm do cosmos, que vêm do universo. Cada um com a sua sintonia vai trazer para si essas ideias, essas inspirações, essas intuições, esses impulsos gloriosos, como Emmanuel diz, e vai colocar no papel as suas músicas, os seus desabafos. Tudo que existe tem uma razão de ser. As óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo, em momentos de santificada inspiração. Então, para compor as grandes óperas, as grandes canções, com todos os seus ritmos, com as suas pausas, com todas as técnicas, são captadas por esses compositores para nos engrandecer a alma, para nos dar alívio às nossas tensões, porque a música é uma arte divina que vai nos tratar a alma. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música pode operar nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões. As ideias indecisas da terra para as vibrações do íntimo com o infinito. Ouvir uma música te reporta a infância, a adolescência, a juventude e a maturidade. Faz você reviver cenas, retrabalhar essas cenas e realinhar o seu sentimento. Por isso é tão importante sabermos selecionar as nossas músicas. É tão importante sabermos selecionar aquilo que nós cultivamos dentro de nós, porque elas vão nos colocar em uma situação ou outra dentro do plano universal do processo de crescimento e de aprimoramento espiritual. Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Temos de convir que todas as expressões da arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. E aqui a gente vai ver Kitaro, que traz composições maravilhosas que não é daqui desse planeta de jeito nenhum. Então, o artista aí são missionários da sublimação da alma. Não é para os artistas se enveredarem pelo orgulho, pela vaidade, mas sim entenderem o tamanho de suas responsabilidades para colocar, como a questão anterior, baseada nos princípios éticos e morais, dos padrões cristãos, da fé e do respeito a Deus. Por isso, aqueles que estão buscando inspiração em condições superiores de evolução, e muito maiores que a nossa, como citamos o Kitaro, trazem para nós entendimentos e contemplações, transmutam nossos sentimentos de forma ímpar. Ao ouvir o Dimash cantando, é um cantor cazaque, poucos conhecem, Dimash Kundenbergen, então ele traz para a gente, ao cantar, a sensação que estamos ouvindo 3 pessoas cantarem ao mesmo tempo com notas diferentes, fazendo o nosso cérebro entrar em uma nova faixa de condicionamento, de pensamento e de vivências que pode até curar. Lógico que não foi só numa vida que ele conseguiu. Através dessa realidade podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras que o artista no mundo está muito longe de imaginar. E a forma de Emmanuel falar é muito interessante. Então, os artistas são inspirados e têm possibilidades que nós não temos como dimensionar ainda, que não é mais inspiração, não é intuição, são talvez um impulsionar de ideias que transcende o nosso modo de compreender, para que as coisas aconteçam da forma que vá tocar as almas, para despertar nas almas a fibra do sentimento, para a elevação do amor e da paz. No além, é como o seu concurso, que se reforçam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes a experiências expiatórias e purificadoras. E é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma envolve para Deus
enriquecendo-se de suas sublimes maravilhas. Então, quando você está no mundo espiritual, a música provoca catarses, que te fazem entender a necessidade de passar pelo processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, que vem para as encarnações expiatórias e purificadoras, cada um com seu cada um cumprindo sua etapa dentro das suas necessidades de aperfeiçoamento e de melhoria íntima. 169. A emotividade deve ser disciplinada? Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre na base das incompreensões do mundo pode fazer-se acompanhar de graves consequências. Então, a emotividade, como qualquer outro sentimento nosso, deve ser bem disciplinado, mas não tolhido, não impedido de se expressar. E com isso, todas as nossas incompreensões e impressões que temos do mundo têm que passar pelo processo da disciplina, porque senão tem consequências graves. É aquela frase da Ana Barilova: controle a sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Com isso, nós temos que compreender, entender a necessidade de uma autoeducação transcendente que nos atinja vários níveis de energia, como a emoção, a razão, a mentalização e o sentimento. E também os conflitos que carregamos, que são muitos, fazendo com que, nesse jogo de forças, nos equilibremos para caminharmos para o Pai. (170) Com tantas qualidades superiores para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? Pode não. O homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnicas realizadora. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Você adquiriu uma capacidade de inteligência, de aprendizado, de percepção transcendente. Transcende o padrão normal. Transcende a maioria das pessoas. E para que você não seja instrumento do mal, você tem também que entender a necessidade de fazer progredir o sentimento, a moralidade, para que você ilumine o coração nas atitudes que você tome. Em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância desse sentimento, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões ou anulados em desvios dolorosos, porquanto, acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como o eterno ideal divino. Como nós estamos lidando com as nossas situações aqui na Terra, como nós estamos caminhando com elas, como nós estamos manipulando aquilo que nós temos recebido. E aí a gente vai vendo as organizações terrestres vão caminhando, e em determinado momento caem, porque seus organizadores sintonizaram com energias inferiores e se perderam no meio do caminho. E assim vai acontecendo daqui, dali, de colar, criando problemas cada vez maiores para todos nós. 171. De modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Sim, através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios. Porquanto, é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. Veja bem, nós temos que passar aqui na Terra por numerosas situações para podermos aprender, para podermos colocar em prática, para podermos fazer um jogo de forças íntimas, de compensação de erros com acertos, onde os acertos têm que sobrepor aos erros, para podermos sublimar nossos sentimentos, educar e clarear a nossa mente com as belezas do universo, para podermos assim estarmos indo sempre
ao encontro da paz e da harmonia que deve pautar e burilar e nos impulsionar para as grandes realizações da alma. 172. Existem, de fato, uma arte antiga e uma arte moderna? A arte envolve com os seres humanos e, representando a contemplação espiritual de quantos as teorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio dos seus expositores. A arte, pois, será sempre uma só, sua riqueza de motivos dentro da espiritualidade infinita. Então as artes vão estar sempre exteriorizando aquele momento que nós estamos aqui. A manifestação da beleza deve ser o centro que move a arte para o seu progredir infinito. Em cada momento da nossa história, momento da nossa vivência aqui na Terra, nós temos um padrão de beleza e um padrão que vai transcender esta beleza. E um padrão também de introspecção. A arte é a arte. Tem a arte que eleva, que te leva para sentimentos mais superiores. E outras que faz você introspectar, fazer um processo de interiorização de sentimentos para você se rever ao longo da sua existência. A arte moderna, a arte antiga, todas elas têm esse poder de fazer essa transfusão de sentimento. Mexer conosco, fazer com que saibamos contemplar o infinito, mas também interiorizar valores ou conflitos que vêm à tona para serem trabalhados. Portanto, é a arte. Ponderemos, contudo, que se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso a expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os cortejadores inquietos da glória mundana, que mais distanciados da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório da futilidade e da força. Cada momento e cada artista expressa aquilo que ele tem dentro de si. Cada momento e cada artista vai expressar o trabalho em si como um processo de aprimoramento para que nos leve a crescer e a desfrutar daquilo que precisamos para interiorizar valores eternos para a nossa alma. Eles, porém, passarão. Como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como os zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de espiritualizarem a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias. Então nós vamos ter artistas de todos os níveis e todas as situações, com todas as condições, cada um deles exteriorizando valores e sentimentos que eles possuem. E, logicamente, vão encontrar em seus seguidores pessoas que captam aquelas energias e que também têm aquelas energias em si. Mas nós temos que procurar sempre fazer com que as pessoas se elevem. Mesmo que tenha que fazer um momento de introspecção, mas tem que se elevar. Tem que procurar crescer e aprimorar.